Bom dia, turminha. Vamos lá estudar geografia? Hoje é o capítulo 7º, sobre rochas, minerais e solos, não é? E qual a importância das rochas? Ela é super importante porque através dela os cientistas estudaram quanto tempo, não é, aproximadamente se formou o planeta nosso Terra. E aí eles calcularam em 4 bilhões e 500 milhões de anos, aproximadamente. Bom, e as rochas? As rochas é aquele magma que estamos quando a Terra se resfriou, né? Esse resfriamento dela, não é? Resfriou o quê? Aqueles elementos quentes que estavam lá. E eles continuam aqui no centro da Terra, né? Quer dizer, ele tem praticamente todo o planeta, porque nós temos uma camada, não é? Essa camada de crosta terrestre que nós moramos, que ela é bem fina em relação a todo o miolo do planeta, tá? Então essas rochas, elas vêm do que? O magma, quando ele sai através do vulcão ou de rachaduras na terra, na crosta, ela sai. E como ela está muito quente lá dentro e sai aqui fora é bem mais frio em relação ao interior, elas se resfriam, né, e endurecem. Como o magma é feito de elementos químicos, não é, diferentes, quando elas endurecem, elas vão virar vários tipos de minerais diferentes, tá? Então, nós temos pode sair pelo vulcão, que espelha o magma e endurece. E nós temos também aquele que tem rachaduras na crosta e ele sai. Então, são rochas magmáticas, tá? E nós temos dois tipos de rochas magmáticas. Porque, às vezes, o vulcão vai perdendo força e fica um magma dentro da montanha, ele acaba não saindo. Então, ele vai se resfriar, né? Vai ficar mais frio e endurecer muito, muito mais lentamente, muitos anos, milhões de anos, não é? Então, isso vai dar um tipo de rocha diferente daquela que saiu para fora, extravasou, né? Tem uma rocha muito interessante, que o pessoal geralmente tem muito no nosso banheiro, né? Que é aquela rocha porosa, levinha, porque o magma, às vezes, quando ele escorre para cai num lago, cai num oceano, cai num rio, aquilo é instantâneo, vup, né? Vem fervendo e pá, na água fria. Então, é chamado de pedra pómez. Então, ela fica leve, cheia de buraquinho, e a gente usa muito pra, né, esfregar o pé da gente, tá? A sola do pé. Então, tá. Essas rochas magmáticas, né, ou ígneas, elas são, quando sai para fora, é extrusiva. Quando elas ficam no interior do vulcão, no interior, aqueles bolsão que dá dentro da crosta e demora milhões de anos, né, para endurecer, elas são intrusivas, tá? Então, nós temos esses dois tipos que vai acontecer com a rocha magmática, intrusiva e extrusiva. Depois, o que acontece? As rochas, por causa da temperatura úmida, por causa de chuva, não é? Gelo que se forma aqui na crosta, ela vai perdendo, não é? Grãozinhos, que a gente chama sedimento. E esses grãozinhos, vem o vento, vem a chuva, leva para lugares mais baixos, não é? E aquilo vai se compactando, não é? Porque você tem um peso atmosférico e você tem um calor que vem do centro da Terra. Então, pressão e calor aqui embaixo faz com que esses sedimentos, esses grãozinhos, eles se unam junto com outro, grudem e formem outro tipo de rocha, que é a sedimentar, porque é de sedimentos, grãozinhos, tá? E geralmente tá muito nos vales, porque vem do alto e vão formando aqueles vales, né, de milhões de anos, tá? Depois nós temos o terceiro tipo de rocha, que é a rocha metamórfica. A metamórfica, ela vem de metamorfose, que é transformação.
Então, e pode ser transformação da rocha magmática, porque ela fica num lugar às vezes e recebe outras camadas em cima, então essa pressão e esse calor também ela pode se transformar e é metamórfica e não exatamente sedimentar, é metamórfica porque a rocha mesmo magmática ela sofreu modificação, então ela se chama, né, metamórfica. Também pode ser que a sedimentar, a base de muita pressão e muito calor, também ela se transforma em outro tipo de rocha, que é a metamórfica. E a própria metamórfica, quando sofre muita pressão e calor, também ela se transforma, tá? Então, quer dizer, os três tipos podem se transformar, então essa é a metamórfica. Então, a principal, que a partir dela vem tudo, não é? É a magmática, tá? A ígnea. Então, vocês abrem eu quero a aula com vocês, me escutando e vendo as páginas, porque está tudo com fotografia bonitinho, explicado, tá? Então, olha, você tem aqui na 34, quando tem um vulcão e tá mostrando, né, que essa lava que vê fora, um tipo de rocha que ele vai formar é o basalto, que a gente usa muito para quando vai asfaltar a rua, né? Aquelas pedrinhas que vocês veem que põe um monte de pedrinha, é basalto, tem bastante. E aqui no Brasil, principalmente no sul, não é? Por causa da formação rochosa. Então, do sul, ela tem bastante basalto. Depois você tem, até pelo desenho, né? Também a magmática, que ela tá lá dentro da crosta, que ela demorou muitos milhões de anos, que ela vai formar o granito, não é? E a gente usa muito granito, que é muito bonito, né? De várias cores. A gente tem na pia da nossa cozinha, a gente tem na pia do nosso banheiro. Às vezes a gente põe, assim, no piso. Então, então vocês têm aqui os dois tipos magmática. Tem um desenho bonitinho, tem explicando. Tem aqui, bonito, o Rio de Janeiro, não é? Que é um tipo de rocha também, não é? E mostrando outro tipo de rocha aqui, onde é em Torres, Parque Estadual de Guarita, Rio Grande do Sul, tá? Aí, então, depois você vai ter as sedimentares aqui na página 35, que vai mostrar as camadas, como que vai acontecendo, compactando e formando a rocha. E aqui depois você tem os tipos de rochas que ela vai dar. Deixa eu ver. Tem a fotografia do arenito, daqui. O calcário, que é uma rocha sedimentar, mas ela vem de elementos, de restos de organismo, não é? De conchas marinhas, por isso que é branquinho o calcário, né? E aí a aplicação dele aqui, onde que se aplica, tá? Depois são as rochas sedimentares, então, que vocês vão ver aqui. Depois as rochas metamórficas aqui, vai explicar, né, que vai se transformando aqui, tem os exemplos aqui, e o mármore que a gente gosta muito, lindo, né, que a gente usa, ela é uma metamórfica, não é? E ela é a transformação do calcário, tá? Depois vai falar os minerais, as rochas são feitas, né, de minerais, tá aqui, mas tem assim, os materiais, o mineral, não é? Eles são compostos sólidos, sim. E nós temos o mineral. Aqui eu queria que no caderno vocês fizessem, né? Os três tipos de rochas. E depois eu queria que os minerais vocês separassem nos metálicos e não metálicos. Por quê? Aqui vai te falar que é o ferro, o chumbo, não é? Eles são metálicos aqui, até o ouro e a prata são metálicos, não é? É isso porque passa corrente elétrica por eles, tá? E os não metálicos, né? O sal é um mineral, mas não é metálico, não é? Aqui o talco, o enxofre, não é, tá? Então, nós estamos falando esses minerais, metálicos e não metálicos, tá? E você tem aqui, nessa página 37, a utilização, né, do cobre, que são os fios, né, que passa aqui, o que mais passa energia, eletricidade, é pelo cobre, né? Ele é um condutor muito bom, tá? O alumínio, que a gente usa um montão de coisas em casa, tá? De produtos que tem alumínio e faz. O sal, não é? Que não só na comidinha, é uma série
né, de produtos que ele gera, que ele é usado em vários lugares. O chumbo, não é, que a indústria usa para uma série de coisas. E aí vai te explicando, tá? Aí você tem as pedras preciosas, não é, que elas são minerais também, né? Fala do diamante, que é a pedra mais que tem mais brilho, mas eles têm brilho quando depois que eles são facetados, aí vem um brilho lindo. O diamante é o mineral mais duro do planeta e é por isso que ele é usado em broca para furar e tal, porque ele é o mais duro, vai conseguir, né, furar outros materiais. Bom, e aqui vai falar a importância, né, dos minerais, que assim, nossa vida depende praticamente quase tudo de minerais, tudo é tirado da natureza, então é tirado das rochas, tá? E, e pede para você pegar em casa e pegar 5 produtos que você vê que ele veio de mineral, tá? Ele foi transformado, tudo bem, não é? Mas é para você colocar 5 coisinhas no teu caderno. Aí você tem exercício bonitinho na página 38, o que que é mineral, o que que não é, tá? Aí vai falar dos minerais no Brasil, tá? O Brasil, ele tem muitas jazidas, são lugares onde você encontra, né, o minério, tá? E é certo que a gente, tem que extrair da natureza e acaba prejudicando o meio ambiente, não é? E então nós estamos numa época que estamos moderando essa extração para, não é, aliviar um pouco essa, esse prejuízo que está dando no meio ambiente, tá? E que está acabando com, né, com a flora, com a fauna. Então você tem que ter mais cuidado, mas temos que explorar porque a gente está, né, já acostumado e necessitamos para a nossa sociedade continuar em frente, tá? Então está falando assim que no Brasil as riquezas minerais você tem o ferro e o manganês mais o norte e nordeste, e aqui mais o sudeste, não, o quadrilátero ferrífero. Esse ferrífero é Minas Gerais, que é muito ferro, que é muito necessário para tudo que a gente usa, né? Para construção civil, até para móveis, para tudo, ferro. Em Minas Gerais é o quadrilátero, é o lugar que tem mais, a gente chama quadrilátero, tá? E deixa eu ver aqui, que mais nós temos? Mineração de tá certo, tá? Então nós temos aqui também nessa página 39 o mapa do Brasil, e aí do ladinho você tem todos os símbolos para você procurar de onde tem mais ferro, de onde tem mais ouro, de onde tem... E tem as perguntinhas que eu não vou nem falar mais nada para você saber, entender e responder essas perguntinhas, tá bom? Bom, falamos das rochas, dos minerais, e agora vamos falar combustíveis fósseis. São minerais? São, mas eles não vêm do magma, entenderam? Eles vêm de organismo que está na crosta terrestre. Então, não é aqui do centro da Terra que vai extravasar, não, tá? É organismo. Então, o carvão, tá explicando com desenho bonitinho aqui, na página 40, são restos, né, de floresta, de mata verde, que foi sendo soterrados em pântano, quer dizer, onde tem água, aquela água mais parada, aquela coisa, né? E foi sendo soterrado, vai tendo pressão, vai tendo calor, sempre o calor descendo da terra, e ele com os milhões de anos vai se transformar em carvão, e você tem aqui o esquema, tá? O petróleo também, não é? Ele é um combustível mineral, que também é a mesma coisa, não é do magma, mas é dos restos de animais soterrados na água, não é? Então você vai ver no fundo do mar, vai vindo todos os restos de animais que vão morrendo, e aquilo vai acumulando, vai tendo a pressão, vai tendo calor e vai se transformar no petróleo que a gente usa, tá? Então aí nós temos aqui na outra página, ó, o petróleo do Brasil, que a Petrobras ela explora, ela comercializa o petróleo nosso do Brasil aqui, e então ela faz o refino, ela faz os vários produtos que saem, né, derivados do petróleo. E aí tá falando que o Brasil, ela explora tanto no continente, ela tem, como no mar. Plataformas marítimas, ela consegue, né? Não é que no mar, no solo, você tem um mar, ele ultrapassa o mar e vai lá no solo pegar,
debaixo do solo. Então, você tem até as plataformas aqui para você dar uma olhadinha, não é? É bem interessante. Do mar aqui é legal porque, olha, é uma das maiores produtoras de petróleos profundo no mundo. Então, o Brasil aqui, principalmente no Rio de Janeiro, não é? Espírito Santo, vocês têm as plataformas no mar extraindo muito petróleo e são de terrenos bem, né, subsolo bem profundo, tá? Então, consegue tirar mais petróleo dessas plataformas do fundo do mar do que na crosta terrestre, que é mais norte e nordeste que tem, tá? Então, eu vou parar por aqui, né? Até a página 43, para vocês entenderem bem, fazerem as atividades também do outro livro de exercício, que vai lá da página 75 a 77, e boa semana para vocês!